Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Hashizumi e nesse vídeo nós vamos comentar o primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida. Este primeiro capítulo é o espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, a feição do diamante bruto, que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Aqui o que o Emmanuel está fazendo? Primeira coisa, ele está falando que a nossa mente, é o espelho da vida. E você não pode confundir a nossa mente com você mesmo, tá? Tem gente que confunde, acha que ela própria é a mente, né? E não, na verdade, ela é uma ferramenta nossa. A nossa mente é uma ferramenta nossa que nós estamos aperfeiçoando, tá? Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Você é espírito, que tem uma mente, que tem um corpo. A mente e o corpo são seus instrumentos. Você é o espírito, ok? E aí o que mais ele está fazendo aqui? Ele está comparando a nossa mente com um diamante bruto e que vai sendo lapidado por um lapidário. Quem que é esse lapidário? Esse lapidário é Cristo. Esse lapidário é o mestre que nos ensina o que nós devemos fazer e como nós devemos fazer. Ele exemplificou tudo o que a gente precisa fazer e ele ensinou tudo o que a gente precisa fazer, tá? Ele é exemplo, ele é modelo e guia. O que é um modelo? Modelo é alguém que a gente imita, é alguém que a gente emula. E guia é alguém que a gente segue, tá? Então a gente imita os exemplos dele, tenta se esforçar para imitar os exemplos dele e tenta seguir os ensinamentos dele, porque ele é o nosso guia, modelo e guia, conforme Allan Kardec nos ensina ali no Livro dos Espíritos, na codificação, ok? Mas aqui então o Emmanuel está nos comparando a nossa mente com um diamante bruto, que vai sendo lapidado aos poucos. Nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. E revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Aqui o Emmanuel, ele está mostrando para nós nos diversos níveis evolutivos, ele está simplificando. Então, ele mostra 3 níveis evolutivos: seres primitivos, nós e espíritos puros, ou mais puros. Então, nos seres primitivos, a nossa mente ainda é só instinto. Então, nós passamos por essa fase dos seres primitivos, né? Nesse momento, a nossa mente era só instinto. E aí a gente foi evoluindo, reencarnando. E aí agora, o que acontece conosco? Nós temos ainda ilusões, a gente ainda não entende algumas coisas, a gente acha que alguma coisa para nós é muito importante e na verdade não é, é uma ilusão, é uma bobagem. E essas ilusões, elas salteiam a nossa inteligência. Então, nós temos lampejos de inteligência e lampejos de ilusão, tá? E nos espíritos aperfeiçoados, ele é um brilhante precioso que retrata a glória divina. Então, esses espíritos aperfeiçoados, eles já conseguem entender a vontade de Deus e executar a vontade de Deus. Isso é o reflexo, é o retrato da glória divina. A glória divina é expressado por esses espíritos mais elevados que fazem a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Fazer o bem ao próximo, ok? Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta,
na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, assim, ele usa uma palavra, um termo importante aqui. Qual o termo importante que ele usa aqui? Ele usa o termo consciência desperta. O que é uma consciência desperta? Uma consciência desperta é aquela que está presente, que não está nem pensando no futuro, que não está nem se lamentando pelo passado. Está vivendo o presente plenamente, prestando atenção no que está fazendo agora, no presente. O que é uma consciência de sono? O que é uma pessoa que está em consciência de sono? É uma pessoa que faz todas as coisas no automático. Ela não presta atenção no que está fazendo. Então, por exemplo, a gente vai numa lanchonete e aí pede um café com leite. A pessoa pega e dá um café curto, puro pra gente ali, e a gente não pediu isso, né? O que aconteceu? Por que essa pessoa errou no pedido? Porque ela não prestou atenção no pedido da gente. Por que ela não prestou atenção? Porque ela estava naquele momento, não estava vivendo o presente, ela estava pensando no futuro, no namorado que deu um pé na bunda dela, não sei o que ela estava pensando. Ela estava pensando em tudo, menos no que ela deveria pensar, que era atender bem o cliente que chegou ali para ela, tá? Isso é estar em consciência de sono. Conforme nós vamos evoluindo, a nossa consciência vai se tornando cada vez mais desperta. Nós nos tornamos cada vez mais presentes ao presente, ao que está acontecendo no momento. Nós começamos a fazer as coisas prestando cada vez mais atenção no que estamos fazendo. Isso é ter consciência desperta, ok? E aí, é isso que ele quer dizer aqui, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, isso é um trabalho que nós temos que fazer. Esse despertar da nossa consciência é um trabalho que nós temos que fazer, através da aquisição de conhecimentos. Então, conforme a gente vai aprendendo, a nossa consciência vai despertando também, porque a gente vai percebendo que é importante que a nossa consciência se desperte, ok? O mestre, inclusive, em um dado momento, ele tem uma fala que ele denota que a maior parte de nós está em consciência de sono, ok? Qual que é essa fala? Um dia, um jovem procurou ele e falou, mestre, eu entendi o que você falou e eu gostaria de te seguir. Aí o mestre pegou e falou, tá bom, é só seguir os 10 mandamentos de Moisés. Ah, isso eu já faço, mestre. O que mais eu preciso fazer para conseguir te seguir, para conseguir entrar no reino dos céus? Aí o mestre pega e fala, então me segue agora, né? Começa a me seguir agora. Agora eu não posso, mestre. Eu preciso voltar para a minha cidade porque eu preciso enterrar o meu pai. E aí o mestre pegou e falou, não, precisa ser agora. Não dá para você ir lá e depois me seguir. Você tem que começar a me seguir agora. Precisa tomar a sua decisão agora. E aí o rapaz pegou, foi embora triste, foi lá enterrar o pai. O que está por trás? Isso está lá no livro Boa Nova. Essa história que eu estou contando aqui para você está lá no livro do Humberto de Campos, chamado Boa Nova, tá? Então, esse garoto, ele volta para enterrar o pai, ao invés de seguir o mestre. E aí, por que ele volta para enterrar o pai? Porque se ele não fosse lá enterrar o pai, ele não teria a sua parte na herança do pai. Então, ele era obrigado para ter a herança, se ele quisesse ter uma parte da herança, ir lá no enterro do pai. Ok? É por isso que ele precisava ir de qualquer jeito no enterro do pai. Não é porque ele queria se despedir desesperadamente do pai. Não, é por causa da herança, tá? E Cristo sabia disso. Então, ali ele precisava tomar uma decisão. Ele realmente queria seguir a Cristo? Ou ele ainda estava ligado aos bens da terra, aos bens materiais da terra?
Inclusive, a fala que Cristo usa nesse momento, antes do garoto ir embora, né? Ele fala assim, deixai aos mortos enterrarem os seus mortos. Olha só, deixai os mortos enterrarem os seus mortos. O que significa essa frase? Essa frase é o seguinte, porque aquelas pessoas não estão mortas, tá? Elas estão vivas, elas vão enterrar a pessoa lá, que também está viva, na verdade. Mas assim, o morto, por que Cristo usa a palavra morto? Ele usa essa palavra porque quem está em consciência de sono está morto. Não está, se a pessoa não está prestando atenção no presente, ela não está vivendo. Se ela não está vivendo, ela está morta. Nós só estamos vivendo de verdade quando nós prestamos atenção no nosso presente. Inclusive, um exercício importante que você pode fazer para acelerar o processo de despertar da sua consciência é começar a meditar. Meditar todos os dias, 15 minutos por dia, 10 minutos por dia, tá? É suficiente para te ajudar a despertar a sua consciência, ok? Então, Cristo chega a citar quando nós estamos, que a maioria de nós está em consciência de sono, tá? Tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que eles chegaram à conclusão de que somente 10% da população da Terra está em consciência desperta. A maioria de nós está no que eles chamam de consciência de sono, que é justamente isso. Você não prestar atenção no seu presente, você não prestar atenção no que você está fazendo, você fazer as coisas no automático. E aí você não está vivendo, você está em consciência de sono. É o caso da maioria de nós, tá bom? E aí, para você acelerar o processo, uma das coisas que você pode fazer é meditar. E conforme o Emmanuel nos ensina aqui, conforme o seu conhecimento, conforme você vai estudando, você vai adquirindo conhecimento, a sua consciência também vai despertando, tá bom? Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar e sublimar. Então aqui, olha só, esse espelho da vida, que é a nossa mente, tem duas peças importantes, que é o nosso coração, que ele chama de face, e o centro dessas ondulações, o centro dessa mente é o cérebro, né? Então, o coração e o cérebro, eles são equipamentos físicos, né? E equipamentos que nós temos no nosso corpo físico e no nosso corpo perispiritual, tá? São duas peças importantes, mas que juntos formam a nossa mente, que juntos geram a força do nosso pensamento. E esse pensamento é que faz tudo mover, criar, transformar, destruir, refazer, acrisolar, sublimar. O pensamento é que nos torna co-criadores. Nós somos criaturas de Deus. Deus é o nosso criador. Mas nós somos co-criadores em plano menor, tá? Existem os co-criadores em plano maior e existem os co-criadores em plano menor. Nós somos co-criadores em plano menor e os co-criadores em plano maior são os espíritos crísticos. O próprio mestre, que é diretor desse planeta, é um co-criador em plano maior. E como que nós criamos? Nós criamos através do nosso pensamento, ok? Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Ou seja, aqui ele está falando assim, nós nos influenciamos o tempo todo. Eu influencio você, você me influencia e todos nós nos influenciamos. Por isso que o mestre veio em pessoa encarnar no planeta Terra, para nos influenciar com uma força muito maior, com a força do exemplo, que arrebata, ok?
Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. Então, como o tempo todo nós estamos interagindo e o tempo todo estamos influenciando-nos uns aos outros, então as coisas vão se renovando, a gente vai chegando a conclusões diferentes por causa de uma experiência aqui, outra acolá. E aí a gente vai melhorando a nossa forma de pensar, a nossa capacidade de decidir. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então aqui é assim. Reflexo. Reflexo é o pensamento. Esse pensamento afeta a nossa emoção. Essa nossa emoção gera uma ideia nova em nossa mente. E essa ideia nova na nossa mente faz com que tenhamos uma atitude, faz com que tomemos uma ação. E dessa forma, nós criamos o nosso destino. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias. Válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. E aí assim, de acordo com a nossa ação, se essa ação for boa, nós vamos atrair coisas boas para nós. Se essa ação for ruim, nós vamos ter que consertar no nosso caminho em direção a Deus, nós vamos ter que consertar isso. Nós vamos ter que corrigir isso, se nós errarmos. E aí você tem as expiações. Aí você tem aqueles problemas, por exemplo, problemas de nascença. Uma pessoa que nasce com problemas mentais. Isso são reações de ações que eles tomaram no passado, em vidas anteriores. Então, aquilo que eles fizeram de errado, eles precisam voltar para corrigir no seu próprio destino. Então, quem faz o mal, tem o mal de volta para si mesmo. E aí vai precisar corrigir. Quem faz o bem, tem o bem e é mais feliz durante o caminho em direção a Deus. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente. O que ele está falando aqui? Que não dá, você está no nível evolutivo que não tem como forçar. Então você tem que ter paciência também com você mesmo, tá? Então você está no nível evolutivo, você tem algumas limitações. Como eu tenho algumas limitações, como todo mundo tem limitações. Essas limitações são por causa do nosso nível evolutivo, tá? Então não tem como forçar, não tem como dar saltos na evolução, tá? A gente precisa trabalhar um pouquinho todos os dias para a gente conseguir nos melhorar aquilo que a gente sabe que precisa melhorar. Muito além do círculo de trabalho em que estagia, eu vou voltar essa frase aqui, ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente. Muito além do círculo de trabalho em que estagia, contudo assinalamos, todos nós, os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Então, nós nos influenciamos uns aos outros, certo? Só que, de acordo com o nosso nível evolutivo, nós conseguimos assimilar somente certas parcelas dessas influências exteriores. Então, vamos supor, uma pessoa que é muito elevada, que está num nível evolutivo muito alto, ela fala alguma coisa para a gente não consegue captar toda a ideia que ela quer transmitir. A gente consegue captar só um pedaço daquela ideia. Por quê? Porque ele está falando de uma coisa tão avançada, tão evoluída, que essa parte que a gente não entendeu ainda, que a gente não passou por aquilo, a gente não consegue entender. Então a gente só assimila aquilo de acordo com o nosso nível evolutivo daquele momento.
É como se você estivesse numa sala de aula de matemática e o professor começasse a ensinar derivada para você. Você talvez não saiba, por exemplo, vamos supor que você não saiba equação do segundo grau, resolver equações do segundo grau. Não adianta esse professor falar de derivada integral para você. Você não vai entender, você precisa primeiro aprender a equação de segundo grau, você precisa primeiro aprender as equações, os polinômios, e aí depois você vai para a derivada integral. É um processo, é uma sequência. O nosso aprendizado, a nossa evolução é uma sequência. Então, primeiro precisamos aprender o abecedário. Depois que aprendemos a fazer o abecedário, escrever o ABC, a gente precisa aprender a escrever as palavras. Depois que a gente aprende a escrever as palavras, a gente precisa montar as frases para depois chegar numa redação. Então, da mesma forma que é assim na escola, é assim também no nosso processo evolutivo. E é isso que o Emmanuel está falando aqui. Que algumas coisas, por causa do nosso nível evolutivo, nós ainda não conseguimos assimilar. Mas nós temos que continuar nos esforçando, estudando, trabalhando, fazendo bem, para que um dia nós consigamos nos desenvolver e consigamos assimilar essas lições mais avançadas, tudo bem? Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Então aqui novamente é a questão ali da influência. O tempo todo estamos sendo influenciados. Essa questão da influência, ela é tão importante que na verdade essa influência ela acontece de seres de um planeta para outro planeta, tá? Nós não percebemos, é algo altamente sutil, mas nós influenciamos pessoas de outros planetas e essas pessoas de outros planetas nos influenciam também, tá? Cristo o tempo todo nos influencia para que nós nos melhoremos. Nós somos influenciados o tempo todo e nós aqui, quando eu estou aqui falando com você, eu estou te influenciando. Quando você está me ouvindo, você também está me influenciando. Essa influenciação recíproca, ela acontece o tempo todo, tá bom? Estamos todos ligados, é a teoria de Gaia, né? Estamos todos ligados. Tudo que acontece na Terra, e aí tem até uma teoria maluca, que eu chamo de maluca, que é a teoria do caos, né? Que o bater das asas de uma borboleta na Indonésia pode gerar um furacão nos Estados Unidos. Não, o cara forçou demais ali, né? Nesse exemplo que ele deu na teoria do caos dele. Não é bem assim. Mas, até certo grau, realmente, nós somos influenciados o tempo todo e uma coisa que acontece lá nos Estados Unidos nos influencia, aqui no Brasil, influencia quem está lá no Japão, na Europa e assim por diante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Então, quando nós, aqui por exemplo, eu estou projetando uma imagem aqui para você, eu estou te influenciando e eu também vejo imagens que me influenciam. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e através delas incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Então, aqui acontecem duas coisas nessa influenciação. Uma coisa é, às vezes a gente estaciona, a gente fica fascinado por alguma coisa. Por exemplo, uma vingança. O que é o obsessor? Existem dois tipos de obsessores. Existem os obsessores vingadores e os obsessores vampiros. Os obsessores vingadores, eles estão nos cobrando de coisas que fizemos em outras vidas e que eles não conseguiram perdoar. Olha como perdoar é importante. Então, nós fizemos uma coisa ruim para eles em outra vida, eles não nos perdoaram e ficam nos perseguindo. Isso é um obsessor vingador. E ele vem de outra vida. Mas como que nós influenciamos esse obsessor vingador? Através da nossa atitude, conforme nós vamos melhorando a nossa atitude, esse obsessor, ele vai sendo influenciado por nós,
Ele vai vendo, nossa, as atitudes do Ricardo estão melhorando, tal. Não, eu preciso melhorar também. Eu vou parar de perseguir ele, vou começar a me melhorar, eu vou começar a estudar também. Então nós influenciamos esses obsessores vingadores. E tem os obsessores vampiros, né? Então, por exemplo, uma pessoa que bebe, uma pessoa que é viciada em álcool, ela não bebe sozinha, tá? Ela tem um monte de espíritos ali que se sintonizam com ela, estão mais ou menos na mesma faixa vibratória e que conseguem sentir os efeitos da bebida quando aquele encarnado bebe. Então esse é o obsessor vampiro. Aí como que você faz para afastar esse obsessor vampiro? As suas atitudes, para de beber, diminui a bebida, vai parando aos poucos, vai num centro de alcoólatras anônimos, vai lá, pede ajuda para alguém, muda o hábito, trabalhe para mudar o seu hábito, e aí você vai afastando esses obsessores vampiros também. Claro, a oração também é importante, a meditação, o trabalho é importante, o estudo é importante, tudo isso contribui para você afastar os obsessores. Mas onde que eu quero chegar é que muitas vezes nós nos tornamos obsessores. Então nós estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. Que elementos são esses de fascinação que nos escravizam? A vingança. Então esse espírito obsessor que fica atrapalhando a nossa vida, querendo se vingar da gente, ele está fascinado pela vingança, ele acha que é direito dele fazer justiça com as próprias mãos, e aí ele está provisoriamente escravizado a essa situação. Porque enquanto ele está te perseguindo, ou me perseguindo, ou perseguindo alguém, ele está perdendo tempo, ele está escravizado naquela situação. Ele só vai se libertar quando ele te perdoar, quando você perdoar ele. Tá? Porque isso a obsessão pode acontecer de encarnado para desencarnado também, tá? Então você também precisa perdoar. Veja que Cristo, quando ele fala de perdão, ele fala o tempo todo de perdão, tem que perdoar até o inimigo. Ele fala disso o tempo todo. Por quê? Porque quando a gente perdoa, a gente se liberta. Ele prescreve uma receita de libertação. Quando você perdoa, você está se libertando. Quando o outro te perdoa, ele está se libertando. Ele não está libertando você, ele está se libertando. Percebe? Por isso que Cristo fala muito de perdão, por isso que o tempo todo, na verdade não só Cristo, né, mas outras religiões também falam do perdão, o quanto é importante o perdão. É por causa disso. O perdão liberta. Se você não perdoa, você vai ficar escravizado ali. Tudo bem? O reflexo mental mora no alicerce da vida. Então, a nossa vida tem como alicerce o reflexo da nossa mente. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Então, nós como criaturas, nós nos influenciamos reciprocamente. Nós, criaturas, quando nós nos influenciamos reciprocamente, em tudo na criação, os reflexos dos objetivos do Criador surgem. Então, assim, a criação é o reflexo dos objetivos do Criador. O Criador, Deus, ele tem objetivos para nós. Qual que é o objetivo de Deus para nós? Nos tornarmos felizes, cada vez mais felizes, cada vez mais aperfeiçoados, nos tornarmos cada vez melhores. Como que nós fazemos isso? Como que nós ajudamos Deus a atingir esses objetivos? Estudando e trabalhando, ajudando ao próximo. É assim que nós nos tornamos reflexos dos objetivos de Deus. E aí é isso. Nesse primeiro capítulo, que foi um pouco longo, eu admito, nós analisamos a mente como sendo um diamante bruto que vai sendo lapidado pelo mestre até nós conseguirmos refletir a Deus.
consigamos atingir um nível de pureza cada vez maior. Tudo bem? E aí no próximo vídeo nós vamos falar sobre o segundo capítulo. Então eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!